Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque, a paz a todos, e estamos novamente juntos, e hoje vamos meditar no livro de Tito. É uma epístola curta, porém poderosa, escrita pelo apóstolo Paulo para Tito, que era seu filho na fé e amigo companheiro no trabalho missionário. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 62 a 64. Em uma de suas viagens missionárias, Paulo plantou uma igreja na ilha de Creta. E agora Tito, que era como um filho para Paulo, que já tinha auxiliado Paulo com os problemas na igreja de Corinto, agora Paulo está enviando instruções nessa carta, porque havia problemas também na ilha, havia problemas com a população, com o modo deles viverem. Havia judeus ali que estavam querendo misturar a lei com a graça, a circuncisão. Então agora Paulo, devido a todas as dificuldades, estavam enviando essa carta para instruir como Tito deveria proceder para que ele viesse trazer esse conserto, esse alinhamento na igreja, para que as pessoas entendessem qual era o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho não era somente a salvação eterna, mas também transformar a vida deles, eles terem uma vida transformada ao ponto das pessoas poderem enxergar o que o Evangelho fazia na vida das pessoas ainda nesta vida. Então é sobre isso que Paulo vai escrever nesses 3 capítulos que vamos falar aqui no dia de hoje. De tantas lições que Paulo escreve a Tito, podemos listar 6 lições. A primeira seria a importância da sã doutrina e de viver uma vida piedosa, as qualificações e deveres dos líderes da igreja, instruções para várias faixas etárias dentro da igreja, o papel da graça na salvação e na vida cristã, e a necessidade de boas obras como testemunho de nossa fé, e por último, lidar com indivíduos divisivos dentro da igreja. O capítulo 1 inicia tratando das qualificações e deveres dos líderes espirituais dentro da igreja, especialmente os presbíteros e os bispos. Nós vemos no capítulo 1, do verso 5 ao 9. Essas qualificações incluem ser irrepreensível, fiel ao cônjuge, ter filhos cristãos e ser hospitaleiro, entre outras qualificações. O caráter desses líderes é crucial, pois eles são responsáveis por ensinar a sã doutrina e refutar os falsos ensinamentos. Nós vemos no capítulo 1, verso 9. Paulo enfatiza a importância da liderança piedosa na manutenção de um ambiente de igreja saudável. Ele adverte Tito sobre os perigos dos falsos mestres e o instrui a repreendê-los e corrigi-los. Você vai ver no capítulo 1, do verso 10 ao 16. Ao fazer isso, Tito garante que a igreja permaneça fundamentada na verdade e protegida de influências nocivas. No capítulo 2, nós vemos as instruções para diferentes faixas etárias e status sociais. Neste capítulo 2, Paulo fornece a Tito instruções específicas para vários grupos etários e status sociais dentro da igreja, do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2. Homens e mulheres mais velhos são incentivados a serem exemplos de piedade, enquanto homens e mulheres mais jovens são instados a demonstrar autocontrole e pureza. Paulo também aborda a conduta dos escravos, instruindo-os a serem obedientes e respeitosos com os seus senhores. Essas instruções servem como um lembrete de que cada membro da igreja tem um papel a desempenhar na promoção da piedade e na manutenção de um ambiente saudável na igreja. Seguindo essas diretrizes, os cristãos podem promover a unidade, o crescimento e a maturidade espiritual dentro do corpo de Cristo. Um dos temas mais importantes do livro de Tito é o papel da graça na vida do cristão. Paulo lembra a Tito que a salvação não é conquistada por meio de obras, mas é um dom de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. No capítulo 3, versículo 4 e 7. Essa graça não apenas nos salva, mas também nos ensina a viver uma vida piedosa e a rejeitar a impiedade. Vemos do versículo 11 ao versículo 14 do capítulo 2. Esta ênfase na graça é um aspecto crucial na fé cristã. Serve como um lembrete de que a nossa salvação não depende dos nossos próprios esforços, mas sim da graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Além disso, a graça nos capacita a viver uma vida transformada, que reflete em nossa nova identidade em Cristo. Ao enfatizar o papel da graça na salvação, Paulo também enfatiza a importância das boas obras na vida de um cristão. Vemos essa referência no versículo 8 do capítulo 3. Essas boas obras não são um meio de ganhar a salvação, mas sim uma manifestação natural de nossa fé em Cristo. Ao se envolver em boas obras, os cristãos demonstram o poder transformador do Evangelho e fornecem um testemunho ao mundo. E este apelo às boas obras é um aspecto vital da vida cristã. Desafia os cristãos a colocarem a sua fé em ação e a participarem ativamente da missão do Eterno. Através de boas obras, os cristãos podem ter um impacto significativo nas suas comunidades e assim atrair a glória do Eterno. O apóstolo Paulo também aborda a questão dos indivíduos divisivos dentro da igreja. Vemos isso no capítulo 3, do verso 9 ao 11. Ele instrui a Tito a evitar disputas tolas, como genealogias, contendas sobre a lei, porque ele dizia que essas disputas seriam inúteis. Ao contrário disso, os cristãos deveriam se concentrar nas verdades essenciais do Evangelho e promover a unidade dentro da igreja. Ao lidar com indivíduos divisivos, Paulo aconselha Tito a avisá-los uma e até uma segunda vez. E se ainda assim eles se recusassem a mudar o seu intento, Tito deveria evitá-los. Vemos isso no capítulo 3, versos 10 e 11. Esta abordagem demonstra a importância de manter a unidade dentro da igreja e de protegê-la dos efeitos nocivos da divisão e dos conflitos. Ao longo do livro, Paulo consistentemente conecta a sã doutrina com uma vida piedosa. Ele enfatiza que a verdadeira fé em Cristo deve resultar em uma vida transformada que reflete piedade e boas obras. Você vai ver isso no capítulo 2, verso 11 ao 14 e no capítulo 3, verso 8. Essa conexão serve como um lembrete de que nossas crenças não devem ser meramente intelectuais, mas devem ter um impacto prático em nossas vidas diárias. Além disso, Paulo exorta Tito a falar o que convém à sã doutrina. Capítulo 2, verso 1. Esses ensinamentos, quando aceitos de todo o coração, levam a uma vida que agrada ao Senhor e a um testemunho para o mundo. O livro de Tito serve como um lembrete de que os cristãos devem se apegar à verdade do Evangelho e vivê-las, mesmo em um mundo que se opõe e a rejeita. Concluindo, o livro de Tito é um guia poderoso e prático para os cristãos que buscam viver uma vida piedosa e manter a sã doutrina em um mundo cheio de confusão e falsos ensinos. Sua ênfase na liderança espiritual, nas instruções para várias faixas etárias, o papel da graça, a importância das boas obras e como lidar com indivíduos divisivos fornecem informações valiosas para os cristãos modernos. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um livro. E se nós estudarmos e aplicarmos os ensinamentos do livro de Tito, nós cristãos podemos experimentar um crescimento espiritual, promovendo a unidade dentro da igreja e tornando-se testemunhas eficazes de Cristo num mundo que precisa desesperadamente da verdade e da esperança do Evangelho. Nós possamos levar a sério a exortação de Paulo a Tito e nos esforcemos para ser modelos de boas obras, na doutrina mostrando integridade, reverência e incorruptibilidade diante deste mundo corrupto que vivemos. Que Deus abençoe a todos, tenha um dia abençoado e até o próximo livro, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.